Bom, vamos dar continuidade ao nosso assunto abordado nessa videoaula sobre as propriedades de substâncias puras. Ok? Estou chamando esse vídeo de Propriedades de Substâncias Puras, parte 1, ok? Que é a continuação da aula anterior, né? Sobre o mesmo assunto, tá? Bom, esse item eu vou compartilhar com vocês a tela aqui do livro do Zengel, da 7ª edição, que nós estamos usando como livro texto para esse curso. Curso de Engenharia de Sistemas Termodinâmicos 1, da UFGD de Dourados, ok? Mato Grosso do Sul. Vamos lá. Bom, aqui está o item 3.3-4, diagrama das propriedades para os processos de mudança de fase, né? Então, esses diagramas são muito utilizados na termodinâmica. Eles facilitam, né? Ajudam e facilitam o entendimento das variações das propriedades durante os processos de mudança de fase, tá? Então, são bastante úteis. Os diagramas que nós vamos discutir aqui, né, são os diagramas temperatura, volume específico, que a gente chama de TV, o diagrama PV, pressão e volume específico, e o diagrama PT, que é pressão e temperatura, né, tudo relativo às substâncias puras, tá? Então, o primeiro diagrama que a gente vai visualizar é o diagrama temperatura por volume específico, né? Então, ele mostra aqui, é esse diagrama que nós vamos estudar, tá? Tem algumas observações para fazer aqui, né? Então, ele diz aqui que o processo de mudança de fase da água, a pressão de uma atmosfera, foi descrito em detalhes anteriormente e foi traçado um diagrama TV, temperatura versus volume específico, né? Na figura 3.11, que eu acabei de mostrar. Agora nós vamos repetir, né? Nós vamos repetir esse processo a pressões diferentes. Lá foi pressão constante de uma atmosfera, né? Que nós vamos repetir para diferentes pressões, tá? E como que a gente faz isso experimentalmente? Experimentalmente a gente adiciona pesos, tá, sobre aquele pistãozinho. Você imagina o mesmo sistema, cilindro pistão, a água, né? A água num sistema fechado, tá? Então você imagina o peso sobre aquele cilindro exercendo um certo esforço, tá? Então adiciona os pesos sobre o pistão até que a pressão dentro do cilindro atinja 1 atmosfera. Nessa pressão, a água tem um volume específico menor que a pressão de atmosfera, tá? À medida que o calor é transferido para a água, nessa nova pressão, o processo segue uma trajetória, né, que se parece mais com a trajetória do processo à pressão atmosfera. Mostra a figura 3.16. Essa figura aqui, ó. 3.16 é o gráfico que a gente está vendo. Tá? Muito bem. Entretanto, há algumas diferenças importantes, né? Em primeiro lugar, nessa pressão, a água começa a ferver a uma temperatura bem mais alta, ou seja, 179,9 graus Celsius. Em segundo lugar, o volume específico do líquido saturado é maior, e o volume específico do vapor saturado é menor que os valores correspondentes à pressão de atmosfera. Ou seja, a linha horizontal que conecta os estados de líquido saturado a vapor saturado é significativamente menor, né? À medida que a pressão aumenta, mais essa linha de saturação continua a encolher, como mostra a figura 3.16, formando um ponto quando a pressão atinge a 22,06 megapascal, no caso específico da água. A gente está falando de água, né? Esse ponto é chamado de ponto crítico, sendo definido como o ponto no qual os estados líquido saturado e vapor saturado são idênticos, tá? Então, nesse caso, né,
A temperatura e a pressão e o volume específico de uma substância no ponto crítico são chamados, respectivamente, de temperatura crítica. Tá? Ou seja, T maiúsculo, subscrito CT, de crítico, né? Pressão crítica, temperatura crítica. E pressão crítica, P, subscrito crítico, CR. E volume específico crítico, Vzinho, CR. Respectivamente aqui, né? T crítico, P crítico, volume crítico. Né? As propriedades do ponto crítico da água são a pressão crítica 22,06 megapascal, temperatura crítica 373,95 graus Celsius e volume específico crítico, né, 0,3106, né, metros cúbicos por quilograma. Para o hélio, isso é para a água. Para o hélio é dado, né, a temperatura crítica, a pressão crítica 0,23 megapascal, temperatura crítica menos 267,75 graus Celsius, né, e volume específico crítico 0,01444 metros cúbicos por quilograma, certo? As propriedades críticas de diversas substâncias são apresentadas na tabela A1 do apêndice desse livro, que é o Termodinâmica, né, do Zengel, 7ª edição. Tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui na figura 3.16. Essa figura é bastante importante vocês entenderem, para vocês compreenderem como que é montado, né, um diagrama com essas propriedades que a gente falou. No caso aqui, o diagrama temperatura versus volume específico, sendo a temperatura dada em graus Celsius, ok? E o volume específico, né, aqui no eixo da abscissa, em metro cúbico por quilograma. Bom, o que foi feito no sisteminha nosso? Foi acrescentado peso, certo? Acrescentado peso, né? E esses pesos, tá, permitiram uma maior pressão sobre a água. Né? E com base nisso foram tiradas essas medições. Tá? No caso da pressão abaixo atmosférica, foi puxado, né? Foi variada a pressão para menos, no caso, certo? Daí não foi empurrado o pêndulo, foi puxado, né? Uma forma puxada para cima. Bom, todas essas linhas são pressão constantes. Né? A pessoa, o experimentador, a pessoa quem fez esse gráfico, aqueceu, né? E foi lendo de acordo com a temperatura, a pressão. Né? E com isso foi traçado as linhas da pressão. Essa pressão é de 1/100º de megapascal. 10 mil pascal, né? Então, ó, vem aqui, né? É constante, tá? Aqui, ó, 0,1 megapascal, tá? Vendo a temperatura. Levando em conta que aqui é um ponto de saturação, aqui ponto de saturação, ponto de saturação, ponto de saturação, ponto de saturação e ponto de saturação crítico. Né? O que significa isso? Até daqui para cá é líquido saturado. Né? No caso, para essa curva aqui, daqui para cá. E para essa, daqui para cá, para a esquerda. É líquido saturado. Né? Deste ponto em diante, olha a temperatura estável, né, a um determinado valor. Tá? Neste caso, o que aconteceu? Está acontecendo a mudança de fase. Isso aqui é calor latente, a temperatura não varia. Passou neste ponto de saturação, né, onde estava aqui, deste ponto a esse ponto eu tinha líquido mais vapor.
É uma mistura líquido-vapor saturada. A partir deste ponto, neste ponto eu tenho vapor saturado. Então essas linhas aqui, ó, linha de vapor saturado, ó, todas essas. Ok? Bom, em seguida, passou do ponto de saturação, foi incluído um acréscimo de energia térmica, calor. Essa substância passou para o estado de vapor superaquecido. Tá? Então, vapor superaquecido, vapor saturado no ponto, na reta, nesse intervalo, líquido mais vapor saturados, saturada, mistura líquida, vapor saturado, vapor, líquido mais vapor saturado, até aqui, nesse ponto, líquido saturado. E daqui para frente, líquido. Isso feito, gente, para várias pressões. Cada pressão uma linha. E o ponto máximo da água é o ponto crítico, a 373,95 graus Celsius, a uma pressão de 2206 megapascal. Tá? Se você fosse acrescentando aqui a pressão, 0,02, 0,03, 0,4 até 0,1, até 0,1, isso aqui forma uma linha, que é o que nós vamos ver mais tarde, que vai formar um domo, uma linha unindo esses pontos de saturação até o ponto crítico. O que acontece no ponto crítico? No ponto crítico você já não tem mais uma definição, líquido, vapor, saturado, você já tem tudo misturado. Daqui para cima já não define muito bem as fases da substância pura. Okay? Mas isso a gente vai estudar mais para frente. Okay? Bom, aí. Então, é o que eu falei. As pressões acima da pressão crítica não existe um processo identificável de mudança de fase. Em vez disso, o volume específico da substância aumenta continuamente, sempre existindo uma única fase presente. A partir de um determinado momento, ela se parecerá com um vapor, mas nunca podemos dizer quando a mudança ocorre. Isso acima do estado crítico, ou seja, acima de 373 graus Celsius. Acima do estado crítico, não existe uma linha separando a região do líquido comprimido e da região do vapor superaquecido. Entretanto, costuma chamar a substância de vapor superaquecido a temperatura acima da temperatura crítica e de líquido comprimido a temperatura abaixo da temperatura crítica. Isso é uma convenção, para não se perder o contexto aí do fenômeno. Tá? Então, os estados de líquido saturado dessa figura 3 e 6 podem ser ligados por uma linha. A linha que eu falei, e essa linha vai chamar de líquido saturado. Aqui, ó. Eu vou formar uma linha desses pontos, unindo esses pontos, tá? Até aqui, eu vou chamar de linha de líquido saturado. Essa linha até o ponto crítico, essa linha à direita, eu vou unir todos os pontos que vêm aqui, ó. Todos os pontos que vêm à direita, na área de saturação, eu vou chamar essa linha de vapor saturado, tá? Todos os estados de líquido comprimido estão localizados, Todos os estados de líquido comprimido estão localizados na região à esquerda da linha de líquido saturado, chamada região líquido comprimido. Todos os estados de vapor superaquecido estão localizados à direita do vapor saturado, chamado de região de vapor saturado. Nessas duas regiões existe uma única fase da substância, líquido ou vapor. Todos os estados que se contenham ambas as fases em equilíbrio estão localizados sobre a curva, que a gente vai chamar de região de mistura de líquido-vapor saturada, ou região úmida.
Eu particularmente eu prefiro chamar de região líquido-vapor saturado. Acho que é mais usual por parte dos autores, né? Pelo menos que eu vi até agora. Bom, isso que nós falamos está aqui na figura 3.17, né? Pressão subcrítica, né? Onde a pressão é menor que a pressão crítica, é tudo que é abaixo. Não há como caracterizar um processo de mudança de fase, ebulição. Tá? Pressões supercríticas, que estão acima da pressão crítica. Então aqui não tem, nessa linha, acima do ponto crítico, né? Nessa linha não tem como caracterizar um processo de mudança de fase. Então a gente costuma chamar até essa linha, acima da linha, de vapor superaquecido e abaixo de líquido comprimido. Né? Vamos lá. Nessas figuras eu estou mostrando, né, o diagrama da propriedade da substância pura. Tá? Então vamos ver a figura do lado esquerdo, né, que é a temperatura versus o volume específico. Tá? E a figura do lado direito, pressão versus volume específico. Né? Então a linha que eu falei para vocês, né, a linha do lado direito, né, a linha do lado direito é a linha de vapor saturado. Vem até o ponto crítico. Do ponto crítico em diante, para a esquerda, eu tenho a linha de líquido saturado. Por quê? Essa linha é formada por todos os pontos, né, da pressão variável, certo? Dessas pressões aqui, ó. Infinitas pressões aqui formaram essa linha, né? Infinitas pressões aqui do lado esquerdo formaram essa linha. A região à esquerda do gráfico é uma região de líquido comprimido, ou seja, tem líquido comprimido, é o líquido como vocês conhecem, estado natural, né? A água, por exemplo, que a gente bebe. Né? A partir do ponto crítico, eu tenho à direita a região de vapor superaquecido. Nesta região eu tenho linha de líquido saturado, apenas nessa região, na linha. Né? Nesta linha, apenas na linha, eu tenho linha de vapor saturado. No meio, eu tenho uma região chamada de líquido-vapor saturados. Nós vamos ver mais tarde que a proporção de líquido e vapor eu represento por uma propriedade chamada título, né? Onde esse título me dá a quantidade de vapor que existe nesta mistura aqui. Ok? A mesma coisa nós fazemos para o gráfico pressão versus vapor versus peso específico, volume específico, desculpe. Né? A denominação é a mesma, região à direita líquido comprimido, à esquerda vapor superaquecido. No meio, região de líquido vapor saturados. Só que a linha aqui é diferente. Ó. Aqui sobe, né? Eu vou subindo a temperatura, vou aqui e para cima. Pressão, a temperatura aqui é a temperatura. Então nessa linha a pressão é constante. Tá? Subindo, vem e sobe. Pressão constante. Nessa linha a temperatura é constante. Ok? Porque aqui na ordenada está a pressão. Então um ponto aqui, por exemplo, da linha, tem a mesma temperatura que esse ponto aqui. Ok? Tá bem claro isso? Tranquilo, né? Qualquer ponto sobre as linhas são temperaturas constantes. Daqui vem até aqui. Aqui é igual, né, a este ponto aqui, por exemplo. Né? São temperaturas diferentes, mas são constantes ao longo da linha. Igual a pressão nesse gráfico aqui. Tá? Bom, o diagrama PV. O diagrama PV, muito parecido. O diagrama PV é muito parecido com o diagrama TV, né? Temperatura versus volume específico. Né? Mostramos o diagrama do lado direito, né? Esse diagrama aqui.
E aqui no caso, a gente considera um arranjo pistão-cilindro, como vocês podem ver aqui na figura, né? Eu considero um arranjo pistão-cilindro que contém água líquida a 1 megapascal, tá? Né? E a 150 graus Celsius, temperatura. Então, nesse estado, a água se encontra como líquido comprimido. Tá? Agora, os pesos na parte superior do pistão são removidos. Né? Para aumentar a pressão, eu pus o peso. Certo? Para diminuir a pressão, eu vou reduzindo os pesos. Ok? E a gente remove esses pesos um a um, né? Para que a pressão dentro do cilindro diminua gradualmente. Okay? A água pode trocar calor com a vizinhança, de modo que sua temperatura permaneça constante. À medida que a pressão diminui, o volume da água aumenta ligeiramente. Estou diminuindo o peso, estou subindo o êmbolo, né, do pistão. Né? À medida que a pressão diminui, o volume da água aumenta ligeiramente. Quando a pressão atinge o valor de saturação, a temperatura especificada, no caso, ponto 0,4762, né, megapascal, a água começa a ferver. Durante esse processo de vaporização, a temperatura e a pressão permanecem constantes, mas o volume específico aumenta. Certo? Após a última gota de líquido se transformar em vapor, uma redução de pressão resulta em um aumento de volume específico. Observe que durante o processo de mudança de fase, a gente não remove nenhum peso. Isso faria com que a pressão e, portanto, a temperatura caísse, uma vez que a temperatura de saturação é função da pressão de saturação. E o processo não mais seria isotérmico. Né? Variaria isotérmico, temperatura constante. Né? Quando o processo se repete para outras temperaturas, trajetórias semelhantes são obtidas para os processos de mudança de fase. Conectando os estados de líquido e vapor saturados com uma curva, obtemos o diagrama PV, que a gente viu anteriormente, que é o diagrama do lado direito, tá? Conforme mostra a figura 318b. Bom, o mesmo princípio de experimentos, o autor inclui aqui o entendimento para nós incluirmos a fase sólida nesses diagramas. Por quê? Nós só vimos a fase líquida, vapor. Líquido, vapor. Aqui não tem a fase sólida. Normalmente, isso por experiência, tá? A gente utiliza pouquíssimas vezes o diagrama que contém a fase sólida. Tá? Normalmente quando você mexe com água e líquidos fluidos mais conhecidos, né, vamos chamar de fluido, né? Que não é água só no estado líquido, é vapor líquido. Quando você trata com fluidos mais conhecidos na termodinâmica, você usa mais esses dois gráficos. Estou mostrando na figura 318 que eu estou mostrando para vocês aqui. Né? Sólido, nós vamos saber como é que ele é incluso nos diagramas, mas eu, por exemplo, na minha vida profissional, trabalhando com termodinâmica, nunca utilizei esse tipo de diagrama. Mas é bom a gente saber como que acontece, né? Para não ficar, quando ver um, ficar, o que é isso? Tá? Então vamos lá. Então, os dois diagramas de equilíbrio desenvolvidos até agora representam os estados de equilíbrio que contêm apenas a fase líquida e vapor. Entretanto, esses diagramas podem ser facilmente estendidos para incluir a fase sólida, assim como as regiões de saturação sólido-líquido e sólido-vapor. Os princípios básicos discutidos, até aqui discutidos, né? Esses são os diagramas contendo a fase sólida. Tá? Então, esse processo foi entendido justamente como o processo de mudança de fase líquido-vapor e aplica igualmente, né, aos processos de mudança sólido, líquido ou sólido-vapor. A maioria das substâncias se contrai durante o processo de solidificação, ou seja, o arranjo fica mais compacto, ela se contrai, diminui de volume. A água é uma grande exceção. Tá? A água, ao contrário, ela tem um certo fenômeno que ela se expande,
quando congela. Né? Um experimento disso é você pegar um copo de vidro com água, deixar no congelador, né? Não faça com um copo de vidro, um copo de plástico, né? Cheio d'água, totalmente cheio d'água. Põe no congelador. A hora que você retirar, né? O copo de plástico provavelmente vai estar arrebentado e você vê que o gelo expandiu, aumentou de volume. Tá? Então, os diagramas de PV, só um minutinho. Os diagramas, né? Os diagramas PV de ambos os grupos de substâncias são apresentados nas figuras 30-20, né? 30-20 e 30-20A e 30-20B. Tá? E aqui ele apresenta o diagrama PV de uma substância que se contrai ao solidificar e um diagrama PV-B, né, que uma substância que se expande ao solidificar, como a água. Né? Desculpe, aqui é como uma substância que se contrai ao solidificar, né, e aqui uma substância que se expande ao solidificar, a água. Tá? Uma coisa interessante que ele mencionou aqui, né, que é o fato da água se expandir, né, ao congelar tem consequências vitais na natureza. Tá? Se a água contraísse durante o congelamento, como ocorre na maioria das substâncias, o gelo formado seria mais pesado que a água líquida. Né? E se assentaria no fundo dos rios, dos lagos, dos oceanos, em vez de flutuar. O que isso acarreta? Os raios de sol nunca atingiriam essa camada de gelo. Né? E o fundo de muitos rios, lagos e oceanos ficaria coberto de gelo em determinada época do ano, né? Prejudicando seriamente a vida marinha. Então, modificaria totalmente o ecossistema ali. Né? Então, isso é bastante interessante. Continuando aqui. Então, nós estamos acostumados com duas fases de equilíbrio, mas sob determinadas condições, todas as três fases da substância pura coexistem em equilíbrio. Né? Então, normalmente, a gente está acostumado a ver líquido, vapor, líquido, sólido, vapor, líquido, né? Às vezes até vapor sólido. Tá? Mas, em certas condições, nós vemos as três fases, a sólido, líquido, vapor, coexistindo. Né? E elas formam, nesse caso, no diagrama PV ou TV, né, estados descritos por fases triplas, formando uma linha tripla, ou seja, uma linha na qual contém os três estados. Né? Os estados sob a linha tripla de uma substância têm a mesma pressão e temperatura, mas têm volumes específicos diferentes. As linhas triplas aparecem como um ponto nos diagramas PT e, portanto, frequentemente são chamadas de ponto triplo. Então, nesse ponto triplo, nós temos as três fases coexistindo: fase sólida, fase líquida e gasosa. Né? As temperaturas e pressões do ponto triplo de várias substâncias são mostradas na tabela 3.3 do livro do Zengel, 7ª edição. Esse livro-texto que a gente está adotando. Para a água, a temperatura e a pressão do ponto triplo são 1/100 de grau Celsius, temperatura, e a pressão, né, 0,6117, né, 0,6117 kPa, respectivamente. Tá? Mostrando a figurinha aqui, a figura 3.21, né? Na pressão e temperatura do ponto triplo, as três fases de uma substância se encontram em equilíbrio. A fase vapor, a fase líquido e a fase sólida. Né?
E o mesmo a gente pode, nenhuma substância pode existir na fase líquida em equilíbrio estável a pressão abaixo da pressão do ponto triplo. Tá? O mesmo pode ser dito sobre a temperatura para substâncias que se contraem ao congelar. Entretanto, as substâncias em altas temperaturas, né? As substâncias a altas temperaturas podem existir na fase líquida a temperatura abaixo da temperatura do ponto triplo. Por exemplo, a água não pode existir na forma líquida em equilíbrio à pressão atmosférica em temperatura abaixo de zero. Tá? Mas ela pode existir como líquido a menos 20 graus Celsius, né? Uma pressão bem mais elevada, né? A 200 megapascal, bem mais baixa, 200 megapascal. Da mesma forma, o gelo existe em 7 fases, né? Em 7 fases sólidas diferentes a pressões acima de 100 megapascal. Vamos lá. E continuando, né? Existem duas maneiras pelas quais uma substância pode passar da fase sólida para vapor. Ela pode derreter primeiro, transformando em líquido, fusão, né? Derretimento, para depois evaporar. Ou ela pode evaporar diretamente sem derreter. Essa última maneira ocorre a pressões abaixo do valor do ponto triplo, né? Uma vez que uma substância pura não pode existir na fase líquida nessas pressões. A passagem direta da fase sólida para a fase de vapor é chamada de sublimação. Você vê o exemplo, né, do gelo seco, o CO2. O CO2 está no estado sólido, né? A temperatura ambiente ele evapora diretamente, ele não se torna líquido. Ele vai do estado sólido para o estado de vapor. Parece que a naftalina faz isso também, né? Então, a sublimação é a única forma de mudar de fase sólida para a fase de vapor em condições atmosféricas. Exemplo, o CO2 ou o gelo seco. Vamos lá. Vamos lá. Só um minutinho. O diagrama PT. Né? Esse diagrama PT, tá? Nós vamos fazer a introduçãozinha, né? Na figura 2.23, que a gente mostra abaixo, é o diagrama pressão-temperatura para uma substância pura. Tá? Só um minutinho. É um diagrama frequentemente chamado de diagrama de fase, né? Uma vez que todas as 3 fases são separadas uma das outras por 3 linhas. Né? Assim, uma linha de sublimação separa a região sólido-vapor, a linha de vaporização separa a região líquido-vapor, né? E a linha de fusão separa as regiões sólido-líquida. Esse é o diagrama PV, né? Onde você foi, o experimento aumentou a temperatura, elevou a temperatura, ou elevou a temperatura, ou elevou a pressão e obteve, para a substância pura, né, essas linhas. Tá? Essas linhas, os estados são separados. Né? Você vê o estado líquido, totalmente à direita, à esquerda o vapor, né? Desculpe, estado sólido aqui à direita, à esquerda, o estado vapor à direita, separado por essa linha, né? E o estado líquido no meio aqui. Ok? Essa linha é a linha de sublimação, essa linha de fusão para substâncias que se contraem ao solidificar, que é a mais comum. Aqui, a linha de fusão para substâncias que se expandem ao solidificar, no caso da água. Né? E a linha de vaporização, que separa o líquido do vapor. Né? Aqui é o ponto triplo. Nesse ponto triplo que a gente encontra as 3 fases, né, de uma substância pura. Aqui eu encontro sólido, líquido e gás ao mesmo tempo, ou vapor. Né?
esse ponto crítico é aquele ponto, né, máximo que eu separo a linha de vapor saturado, de líquido saturado, né, com linha de vapor saturado. Esse é o ponto crítico. Tá? Bom, quando você... Aqui eu estou vendo um gráfico bidimensional, né, duas dimensões, T e P. Quando eu introduzo mais uma propriedade, uma propriedade independente, no caso aí, o volume específico, eu tenho esse tipo de gráfico. Então eu tenho um gráfico P, pressão, volume específico e temperatura, né, de uma substância que se contrai ao solidificar. E esse é o gráfico, mesmo gráfico, PVT, de uma substância que se expande ao solidificar, no caso da água. Então, para a água eu tenho isso. Para as demais substâncias, eu tenho isso. Né? Eu acabei não mostrando para vocês, vou mostrar agora. Né? Não, falamos sim, né? Mas acabei não mostrando como eu queria. Os diagramas da figura 320, onde mostra o líquido vapor convivendo com o sólido. Né? Então, a mesma coisa, né? Eu tenho pressão, volume específico, né? Tá? Eu ia falar temperatura, mas não, isso aqui é pressão também, só que para substância que se expande ao solidificar. Água, ou seja, água e não água, e outras substâncias diferentes de água. Né? Eu tenho aqui as curvas, né, de vapor saturado, de líquido saturado, e as curvas, né, líquido sólido, sólido. Aqui eu tenho sólido e líquido. Né? E vapor mais sólido aqui. Tá? Então, é obtido da mesma forma. Né? Eu variei pressão, volume específico e obtive as linhas que separam essas fases. A fase sólida, da sólido líquido e do líquido. Né? Isso para substâncias que contraem ao solidificar. Para a substância como a água que não se contrai, eu tenho essa região, essa linha aqui está mais inclinada, mas é apenas essa diferença. Né? Isso aqui, raramente eu trabalhei com esse gráfico, aqui, com esses diagramas. Bom, vamos voltar ao que interessa. Aqui tem as temperaturas de ponto tipo de diversas substâncias. Tem do acetileno, da amônia, argônio, né? E por aí vai. A temperatura aqui está em Kelvin, tá? Né? Temperatura de ponto crítico, tá? Ponto triplo, desculpe, né? Está em Kelvin, 192,4 Kelvin, que é a temperatura termodinâmica absoluta. Né? E a pressão em quilopascal. Tá? Bom, então quando nós medimos três variáveis, né, introduzindo na pressão e na temperatura variável volume específico, por exemplo, eu obtive um gráfico tridimensional. Né? Porque as figuras que eu tinha anteriormente eram duas variáveis, tá? X, Y. Se você acrescentou o V, são três variáveis, né? Você vai ter três, X, Y, Z, no caso, seria o Z. Você vai ter essa figura tridimensional, né? Onde você observa as linhas que dividem as fases, né? Na temperatura, na pressão e no volume específico. Tá? Então, na verdade, o que vocês viram nas figuras anteriores nada mais é do que uma projeção. Por exemplo, quando eu vi esse gráfico, pressão e temperatura, eu estou vendo essa visão aqui. Ó. Essa figura 323 é essa visão aqui. Ó. Lembra do desenho técnico? É essa vista aqui. Ó. Eu estou vendo temperatura e estou vendo pressão. Estou vendo essa figura. Né? Olha, aqui no caso eu estou vendo o ponto crítico, não um ponto, né, de encontro das demais linhas. Né? Ó, tá? Se eu estou vendo o gráfico de pressão, volume específico, eu estou vendo essa vista aqui. Né? E se eu estou vendo temperatura e volume específico, eu estou vendo essa vista de cima. Tá ok? Por aí vai. Né?
eu não costumo usar esse diagrama com as 3 variáveis, né? Desta forma, não é usual. O que é usual para a gente é usarmos, né, esses diagramas, né, esses gráficos, vamos chamar de diagrama, né, desta forma, tá? Bidimensional, não tridimensional. O que eu mais uso é isso, tá? Aquela forma tridimensional é só para dizer da onde foi tirada essas figuras, foram tiradas. Por quê? Se eu tenho 3 variáveis, né, pressão, volume específico e temperatura, eu tenho um gráfico tridimensional, tá? Basicamente isso que a gente fala nesse texto aqui, né? Bom, e as propriedades? E as tabelas de propriedades, né? Tabela de propriedade existente em todos os livros, praticamente todo livro de termodinâmica traz uma tabela de propriedade, né? Você vê o Zengel, esse que a gente utiliza, você vê diversos outros livros, Van Willen, né? Ou Van Willen, como alguns falam. Você vê todos os livros trazendo esse tipo de informação. Por quê? É o que a gente usa para fazer nossos cálculos. Imagina você se não tivesse essas tabelas, né? Com essas propriedades, né? E saturação, e ponto crítico, etc., né? Se nós não soubéssemos não tivéssemos esse tipo de informação à mão, ficaria muito complicado nós fazermos cálculos. Para cada cálculo, você tem que fazer um experimento desse, né? E aí demoraria muito tempo. Então alguém já fez, felizmente, né? Alguém já fez isso para a gente, tá? Fez isso para a gente e pôs essas informações sob forma de tabelas. E o que essas tabelas fazem? Elas trazem para a gente a relação entre propriedades termodinâmicas, que são complexas, né? São complexas, né? Para a gente ficar obtendo através de equacionamento todo momento que precisa. Tem casos que a gente faz isso, tá? Mas isso a gente vai comentar mais para frente, né? Parametrização, etc. Tá? Mas não é o caso aqui. Então, se já tem a tabela pronta, vamos usá-la, né? E a gente aqui vai dar umas dicas para vocês como a gente usar essas tabelas. E durante os problemas que nós vamos resolver durante o curso, vocês vão usar essas tabelas. Atualmente tem muita coisa já online, certo? Atualmente você tem aplicativos, tem essas tabelas que você entra com a temperatura, tira a pressão, né? Entalpia, energia interna do sistema, etc, etc. Tá? Mas aqui a gente está vendo no livro, né? O livro, a tabelinha está sempre lá, se acabar a energia não tem problema, continua lá, né? É mais fácil. Mas já tem isso, né, em aplicativos específicos aí na internet, ok? Bom, vamos então, né? Então, algumas propriedades termodinâmicas podem ser medidas com facilidade. Por exemplo, temperatura e pressão. Está com um termômetro lá, né, na substância, introduzo um termômetro na substância, tiro a temperatura. Introduzo um manômetro, faço essa substância, né, entrar no manômetro, certo? Eu leio a pressão e assim por diante. Mas tem determinadas propriedades que não são tão de fácil medição, né? E aí, por exemplo, entalpia, você não sai medindo entalpia nem entropia, certo? Tem experimentos para se levantar isso daí. E é muito mais fácil você obter por equação e pôr nas tabelas. Por isso que a gente gosta das tabelas. Tá? Então, os resultados das medições de cálculo são apresentados na tabela em formato conveniente, né? Eu falei, algumas propriedades termodinâmicas podem ser medidas com facilidade, mas outras nem tanto, e devem ser calculadas usando as relações entre elas e as propriedades mensuráveis. Então, entalpia, por exemplo, eu tenho que usar pressão, volume específico, por exemplo, né? E temperatura para tirar o valor da entalpia, né? No caso da entalpia, é a energia interna mais a pressão vezes o volume específico. Os resultados das medições e cálculos são apresentados na forma de tabela, em formato conveniente. Na discussão a seguir, né, as tabelas de vapor de água são utilizadas para demonstrar o uso de tabelas de propriedades termodinâmicas. Tabelas de propriedades para outras substâncias são usadas da mesma maneira.
Da maneira geral, a gente usa de vapor d'água, que é mais simples de ser obtido, né, mais comum nos livros aí, para exemplificar. Mas toda substância tem a sua tabela termodinâmica. É raro aquela substância que não tenha. Né? Se não tem, vai ter que calcular, medir ou calcular de forma indireta, usando as relações das propriedades termodinâmicas. Tá? Então, continuando aqui, né? Para cada substância, suas propriedades termodinâmicas podem estar relacionadas em mais de uma tabela. É bastante informação, né? Na verdade, uma tabela separada é preparada para cada região de interesse, com as regiões vapor superaquecido, líquido comprimido ou mistura líquido-vapor saturado. Tabelas de propriedades com unidades no Sistema Internacional, SI, e em unidades inglesas são apresentadas no apêndice desse livro, no Zengel, 7ª edição. As tabelas de unidades inglesas são identificadas com o mesmo número correspondente nas tabelas com o identificador E. Então, tem unidade inglesa, a tabela tem um E maiúsculo, né, no nome dela, da identificação dela. Então, significa que ele está em libra, por polegada quadrada, né, e assim por diante, unidades inglesas. As tabelas A6 e A6Z, por exemplo, a A6 as medidas estão no SI, as dimensões, as propriedades. Né? No A6Z, as propriedades estão no sistema inglês, sistema imperial inglês, né? Respectivamente. Tá? Entretanto, antes de discutirmos as tabelas de propriedades termodinâmicas, vamos dar uma definida assim bem superficial em entalpia. O que é entalpia? O que é entalpia? Só um minutinho. No curso de termodinâmica, a gente ouve falar muito sobre entalpia. Né? E o que vem a ser isso? Tá? Lá atrás, né, quando você começa a examinar as tabelas, você encontra duas propriedades. Entalpia, que a gente chama de H, e entropia, que chama de S. A entropia, que a gente vai estudar com mais propriedade mais para frente, quando a gente for ver a segunda lei da termodinâmica, né? A entropia é uma propriedade associada à segunda lei. E nós a usamos até a definição formal no capítulo 7. Tá? A gente não vai usar até o capítulo 7 desse livro. Né? Não vamos usar a entropia. Entretanto, a gente é apropriada para a gente apresentar a entalpia neste ponto que estamos. A entropia deixa para mais tarde. Vou apresentar a entalpia. Então, o que vem a ser entalpia? Quando a gente analisa determinados processos termodinâmicos, né, particularmente quando esses processos tratam da refrigeração, né, em potência e geração de potência, tá? Frequentemente você vai encontrar a combinação das propriedades U, que é a energia interna do sistema, mais pressão vezes o seu volume específico. Né? Então essa expressãozinha, U mais PV, você vai encontrar várias vezes quando você trabalha com esses processos, ou de geração de potência, né? Que a gente vai ver nos ciclos de geração mais tarde, ou nos ciclos de refrigeração, que veremos também. Né? Pelo menos acho que em termo 2 isso daí, né? Termo 1, não sei se chega nesse ponto, acho que não. Pelo menos refrigeração, acho que não. Bom, e aí a gente encontra essa propriedade, tá? Para simplificar e não ficar usando sempre U mais PV, o pessoal resolveu agrupar esses termos e chamar e criar uma nova propriedade, que é a combinação deles, que chamam de H, ou entalpia. Né? O símbolo de entalpia é H. Então, em termos específicos, eu tenho H igual U mais PV. Ou seja, entalpia igual a energia interna do sistema mais pressão do sistema vezes seu volume específico. Em termos não específicos, eu tenho H maiúsculo igual
U maiúsculo mais PV. Né? O V maiúsculo e o U maiúsculo indicam, né, o valor total dessas energias. Aqui o minúsculo indica U dividido pela massa. O volume específico é o volume total dividido pela massa. Né? O mais usual, efetivamente, é isso aqui. Ó. Você usa mais a entalpia específica. No entanto, a gente, quando se refere a entalpia, eu não vou ficar falando entalpia não específica e entalpia específica. Eu só vou falar entalpia. E quando eu falo entalpia, geralmente não, eu pelo menos, e o autor aqui, né, Zangel, ele se refere ao mostrado, àquela entalpia, né, aquela propriedade termodinâmica mostrada nessa equação 3-1, ou seja, a específica. Então, a unidade de entalpia específica, que eu vou chamar pura e simplesmente aqui para frente de entalpia, é kJ por quilograma. Ok? Você viu que eu não vou entrar no mérito se é entalpia específica ou não. Sempre para mim vai ser específica. Né? Então, observa que, vamos ver essa equação 3-1, né? Você observa que em termos de unidade ela é homogênea, tá? Ou seja, a unidade do produto, pressão-volume, né? Com unidade da energia interna é a unidade de energia, tá? Certo? Ou seja, kJ, como está específico, kJ por quilograma. Então, a unidade de entalpia também será, né, kJ por quilograma. Então, nós sabemos que 1 kPa vezes metro cúbico, ou seja, PV, né, é demonstrado que é igual a 1 kJ. Tá? Em algumas tabelas encontradas na prática, a energia interna U frequentemente não é listada. Portanto, ela pode ser determinada a partir dessa equação. Né? Eu posso não ter U tabelado, mas se eu precisar no meu problema, eu faço U igual a H, né? Resolvendo a equação, H menos PV, certo? Obtenho facilmente. Continuando, né? O amplo uso da propriedade de entalpia deve-se ao professor Richard Bollier, que reconheceu a importância do grupo U mais PV na análise de turbinas a vapor e na representação das propriedades do vapor na forma tabular e gráfica, como no famoso diagrama de Mollier. O diagrama de Mollier, talvez a gente veja aqui mais tarde, né, até no curso de Termo 2, mas você usa muito quando o assunto é refrigeração, né, lá com o professor Reginaldo. Esse mesmo eu leciono esse curso também, ministro esse curso. Em refrigeração você vê para substâncias, 134A, os refrigerantes, né, o diagrama de Mollier. Tá? Então, entalpia, esse agrupamento, né, foi denominado pelo Richard Mollier, certo? Entalpia. Né? E o que significa entalpia? Ela vem do grego entalpien, que significa aquecer. Basicamente é relacionado com calor, com aquecimento. Né? E esse termo foi usado, começou a ser empregado a partir da década de 30 do século passado, 1930, certo? Antes o pessoal chamava, né, o Mollier, né, inicialmente chamou, não, o pessoal Mollier chamou esse grupo, U mais PV, de conteúdo de calor ou calor total. Então alguns autores ainda chamam de calor total, mas é muito raro, eu vi uma vez só. Né? Hoje em dia a gente chama de entalpia o grupo, né, unidade energia interna do sistema mais pressão vezes volume específico, ou seja, U mais PV. Né? Bom, vamos lá. A gente está falando de tabela, né? Estado de líquido saturado e vapor saturado. Então, a gente vê aqui, né, propriedade da água nos estados de líquido e vapor saturado são listadas na tabela A4, que vem anexa a esse livro, né? E assim, ambas as tabelas oferecem as mesmas informações. A única diferença é que na tabela A4
as propriedades estão listadas em função da temperatura. Isso aqui é a tabela 4, ó. Uma parte da tabela 4. Então ela vem listada em função da temperatura. Você vai aqui na temperatura em graus Celsius. Tá? E a tabela 5 é a função da pressão. Então nessa coluna você vai ter a pressão. Certo? Em quilopascal, pressão de saturação. Né? A tabela 4 é ilustrada aqui nessa figura. Essa é a tabela 4. Você vê que o subíndice L, né? O que tem essa tabela? Tem temperatura, tem pressão. Vamos falar de subíndice. Isso aqui, ó, subscrito. Chama subíndice, eu chamo de subscrito. O subscrito L, por exemplo, V subscrito L, é o volume específico de um líquido. Certo? Então ele fala aqui, ó, o subíndice L é usado para indicar propriedades do líquido saturado. E o subíndice V é para indicar, o V no caso aqui, é para indicar a propriedade de vapor saturado. Né? Quando você tiver, aqui não tem, mas quando você tiver o V, LV, o que significa? Significa o volume específico, né, da mistura líquido-vapor saturado, certo? Então, e ele denota a diferença entre os valores de vapor saturado e do líquido saturado para a mesma propriedade. Por exemplo, estou vendo aqui, ó, né? VL, volume específico do líquido saturado. VV, volume específico do vapor saturado. Né? VLV é a diferença entre o valor específico do volume do vapor saturado menos o volume específico do líquido saturado. Ou seja, VLV igual VV menos VL. Faz até uma cacofonia aí, né? Bom, a quantidade HLV, que seria a entalpia, né, da mistura líquido-vapor, é chamada de entalpia de vaporização, ou calor latente de vaporização. E ela representa a quantidade de energia necessária para vaporizar uma massa unitária de líquido saturado a uma determinada temperatura e pressão. Ela diminui à medida que a temperatura ou a pressão, né, aumenta e torna-se zero no ponto crítico. Voltando à tabelinha nossa aqui, então nessa tabela o que você está vendo? Você viu a parte da tabela 4, né? A tabela 4 na verdade é muito grande, né? É grandona, tem mais informações. Mas uma parte dela, vamos ver, temperatura, pressão, saturação, né? Volume específico, ó, em metro cúbico por quilograma. O volume específico ele traz do vapor saturado e do líquido saturado. VL para líquido saturado e volume específico do vapor para vapor saturado. Então, se você pegar aqui a temperatura, né, de 85 graus, eu tenho uma pressão de saturação de 57,868, né, quilopascal. O volume específico da parte líquida, do líquido, é 0,00132, né, metros cúbicos por quilograma, e o valor do volume específico de vapor, né, aqui, ó, 2,8261 metro cúbico por quilograma. Assim que você lê a tabela. Ok? Bom, em seguida tem uns problemas, né? Tem alguns problemas aqui que eu vou ver junto com vocês, tá? Na próxima aula, ok? Eu estou procurando fazer uma aula não muito extensa, em torno de 1 hora, né? Para ninguém ficar dormindo aí em frente ao computador, né? Se fizer uma aula muito longa, realmente fica maçante, tá? Então, até a capacidade de processamento também aqui, né? Então, essa aula eu vou chamar de parte 2, de propriedades de substâncias puras, né? Videoaula, propriedades de substâncias puras, parte 2, tá? Eu vou disponibilizar para vocês no YouTube, né? E colocando o link tanto no
no WhatsApp, quanto na sala de aula lá do Moodle, dessa disciplina, Engenharia de Sistemas Térmicos 1. Tá bom? Então a gente está encerrando por aqui. Na próxima aula, que vai ser a parte 3, a gente continua a partir desse exemplo 3.1 aqui, que é um problema, né, envolvendo a pressão de um líquido saturado em um tanque. Ok? Então, estou encerrando aqui. Até mais.